Bom, pessoal, continuando aqui, a gente fez uma pequena refatoração no nosso código no último vídeo, e agora a gente só vai comitar essas alterações para a gente continuar o que a gente vai fazer. Então, eu vou comitar aqui o que foi feito, vou aqui novas alterações, e vou dar um git push para salvarmos isso lá na nossa branch principal. Bom, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem a verificação do e-mail da senha, e vamos agora fazer aqui uma consulta no nosso banco. Então, vou fazer aqui vou criar uma variável e vou fazer o seguinte, select from users, e aqui vai entrar a primeira condição. Eu poderia fazer duas formas. Eu poderia já fazer a condição verificando o e-mail e a senha, ok? E eu vou dizer o porquê eu não vou fazer dessa forma, mas eu vou mostrar como que seria na prática. Então, aqui no e-mail, o que eu vou fazer? Vou pegar essa variável, vou vir aqui, vou colocá-la aqui dentro. Lembrando que eu já tinha falado sobre esse tipo de concatenação. Vou passar aqui também. E vou executar aqui agora. Eu vou chamar esse aqui de result. E vou executar usando a nossa função, né? Banco de dados, lembrando que esse DB está nesse arquivo aqui, db.php, então é uma variável global que a gente definiu, e aqui eu posso passar agora a nossa consulta. Então esse result aqui agora, ele vai ter que me retornar um objeto ou uma opção chamada false, que é se não existe a informação. Então o que eu vou fazer? Se eu vim aqui agora, colocar esse result aqui, eu vou colocar ele como negação, lembrando que se existir dados, ele vai retornar um objeto. Se não existir, ele vai retornar falso. Então, se for falso, eu quero que ele vire verdadeiro, vire true, para entrar nesse bloco. Então, se ele entrar nesse bloco aqui, eu vou copiar esse trecho de código, vou colar ele aqui e vou dizer o seguinte, e-mail ou senha incorreto, tá bom? Um detalhe, lembra que a nossa senha lá no banco de dados está codificada. A gente utilizou nos últimos vídeos um recurso chamado Password, uma API do próprio PHP para codificar as senhas, e a gente está mandando aqui, no caso aqui, uma senha sem criptografia, que é a senha da forma que a pessoa escreveu lá no painel, então provavelmente vai dar erro. Então, se a gente voltar aqui agora, vamos atualizar a página, eu vou colocar aqui o e-mail que está cadastrado, e eu vou colocar aqui 123, que é a senha que a gente cadastrou. Só que como a gente está mandando aqui uma senha sem criptografia, vai dar erro. Então, clique aqui em entrar. Ele me retornou aqui um erro de undefined, porque, deixa eu ver aqui onde deu o erro aqui. Então, ele entrou aqui, ele executou. Vamos fazer um pequeno debug. Vamos ver como está imprimindo aqui nossa carry, tá bom? Zeros é bom para acontecer, para a gente ver como que nada é flores. Vou executar novamente aqui. Ele também retornando, tá, vamos fazer assim, vamos copiar essa informação aqui, deixa eu vir aqui embaixo, vou colocar um var dump e o result também, para a gente saber o que está chegando nessa variável. Vamos executar aqui novamente. Ele também retornando um objeto, na realidade ele não deveria me retornar, não deveria retornar. Se a gente pegar, né, por exemplo, os exemplos que fizemos anteriormente, o result aqui ele deveria retornar um tipo booleano. Nesse caso aqui ele está retornando umas linhas vazias aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode verificar o seguinte, error. A gente pode verificar se tem erro. Então vamos ver aqui. Então o erro aqui está como null. Então não tem erro na nossa consulta. Bom, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é usar aqui então, porque ele está retornando objeto. Então o que a gente pode fazer de forma mais fácil? Ao invés de a gente considerar que está retornando um booleano aqui falso, a gente pode usar um próprio método que é do próprio MySQL, né, dessa lib, né, dessa biblioteca que a gente está utilizando no PHP, que é numRows. Se não me engano, é numRows. Deixa eu ver aqui, numRows. Acho que é numRows mesmo. Então, igual a 0. Se a gente vir aqui imprimir esse valor aqui, verificar se vai entrar nesse bloco. Então, vou aqui, clicar em entrar. Exato, é isso mesmo, numRows. O que esse numRows aqui faz? Ele é um método próprio do MySQL, né? Então, nessa variável aqui, ele estava retornando aquele objeto de dados, só que aí a gente consegue chamar esse valor verificando se existe
algum retorno. No caso aqui, se ele retornou 0, ou seja, nessa consulta aqui não teve nenhuma informação, então a gente pode mostrar e-mail sem incorreto. Qual que é o problema desse exemplo aqui que eu mostrei? O problema disso aqui, a gente vai fazer um tratamento um pouco mais complexo para o usuário final. Por quê? O usuário final não sabe se ele errou o e-mail ou se ele errou a senha. Ele vai ter que tentar os dois até ele conseguir conectar. Então, para ficar um pouco mais amigável isso, o que a gente pode fazer? A gente pode remover aqui a senha, tá bom? Então, a gente vai consultar o e-mail dele. Então, se o e-mail existir, e se o e-mail não existir, é erro de e-mail. Ele não tem um e-mail cadastrado. O usuário já sabe que o e-mail dele não existe. E se ele encontrar o e-mail e errar a senha, ele vai saber que a senha está errada. Então, isso é uma forma mais amigável de tratar o erro. Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, a gente pode manter o exut no rows aqui, daí a gente falar o seguinte, e-mail não existe, ok? Então, o e-mail não existe, ele vai saber que o e-mail não existe. Se existir o e-mail, a gente vai criar uma variável aqui chamada user, tá bom? Essa variável user vai receber esse result. Lembrando que nos vídeos anteriores, quando a gente mostrei como que faz a parte de recuperar dados, né, de selects. Então, a gente vai utilizar esse recurso, que é o fetch object. Então, basicamente, eu estou pegando o retorno. Lá nos exemplos eu usei para vários registros. Eu não mostrei quando era um registro apenas. Quando é um registro apenas é muito mais fácil. Ao invés de eu criar um laço de repetição, eu vou simplesmente definir uma variável. Eu poderia colocar isso aqui como objeto, seguindo o exemplo do último vídeo. Poderia colocar como objeto e vai receber objeto, porque vai ser um registro apenas. Então aqui eu vou selecionar o user. E aqui a gente está considerando, obviamente, que só existe um e-mail cadastrado. Mas para prevenir ainda esse select aqui, para trazer apenas um registro, a gente pode vir aqui no final aqui e colocar o seguinte termo, limit 1. Ou seja, ele vai limitar o registro a consulta apenas de um. Se tiver 5 registros, vai retornar apenas um. Então, obviamente, a ideia é que só possa existir um e-mail cadastrado. Então, com isso aqui, a gente já tem um tratamento para caso o e-mail não existe, tá bom? E aqui a gente vai fazer um tratamento agora para a senha. Qual que é o tratamento para a senha? Lembra que eu usei nos vídeos anteriores sobre a API de senhas password verify. Então, a gente passa aqui a nossa string em texto normal, comparando, e a gente vai passar agora aqui o usuário, a variável user, lembrando que isso aqui mostrei também como faz no vídeo de select com PHP, que nessa variável que existe todo um objeto das nossas colunas do banco de dados. Então aqui esse user aqui, ele vai ter um valor chamado password. E aqui, se for verdadeiro, aqui a gente vai colocar uma negação, porque ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se for falso, vira verdadeiro, e aí a gente põe para mostrar uma mensagem. Qual que é a mensagem? Que a senha é incorreta. Ou seja, o usuário já vai saber que a senha está incorreta. Então, com isso aqui, se a gente voltar para a nossa tela principal, clicar em entrar agora, não aconteceu erro nenhum, porque o e-mail e a senha está certo, vou colocar uma senha errada aqui, vou colocar o número 1, 2, 3, 4, e vou agora ver aqui, ó, senha incorreta. Então, se a senha está incorreta, já aparece que senha incorreta. Se o e-mail não existir, vou colocar aqui o e-mail aqui 2, e-mail não existe. Ou seja, se eu clicar em entrar, senha incorreta. Então, dessa forma, fica um pouco mais amigável para o usuário final saber o que está acontecendo. Só vou fazer um tratamento aqui, quando eu clicar em entrar aqui, essa mensagem aqui de erro precisa desaparecer. Então, o que eu vou fazer? Aqui em login aqui, eu vou pegar esse div error, ok? Esse elemento, e vou vir aqui, ó, quando ele clicar no botão submit, eu vou ocultar aquela tela. Então, vou colocar aqui nome. Basicamente, isso aqui que eu estou fazendo. Toda vez que ele clicar em Submit, eu quero que ele oculte essa tela, porque pode vir um novo erro, ou talvez nem vai ter erro. Então, eu quero que oculte essa tela. Então, vou atualizar a tela aqui. Vou colocar um e-mail. Vou colocar aqui uma senha errada. Então, ele me retornou aqui senha incorreta. Vou agora colocar uma senha correta.
Então, ele está retornando um definite porque ele está entendendo que existe erro, porque a gente não colocou um response. Então, eu coloquei um response aqui no nosso user login. Então, o nosso response vai ser o seguinte: response recebe um array com um parâmetro status como true. Ou seja, tá tudo certo, não teve erro. Então, se a gente atualizar aqui agora, não tem mais mensagem de erro. Por quê? Ele estava esperando aqui no nosso login, ele espera, né, se tem erro ou não, para mostrar erro. Se não tem, ele vai mostrar sucesso, que vai entrar nesse bloco. E agora, os próximos vídeos, a gente vai falar sobre esse bloco de sucesso, que é onde a gente vai criar o redirecionamento e todas as informações para o nosso usuário, para a tela principal do nosso sistema, tá bom?